Mas primeiro, bem-vindos à fase nova, né? É uma alegria saber que vocês estão aqui. Eu tô vendo esse aluno da fase nova, bem-vindo! Que acreditou na gente no ano passado, em mim da Olímpia. Mas obrigada a todos que estão aqui, que estão acreditando na gente. Esse é o nosso primeiro evento, na verdade. A gente tem a ideia de criar alguns eventos. A música começou a nada aí? Eu achei que fosse uma música de entrada. Não tem música de entrada, não. É muito chique, muito chique. Mas a gente quer criar uma cultura de eventos relevantes, que são direto ao ponto, que falam a real, que não é mistificado, que é verdadeiro, que alguém abre o coração e mostra de verdade o que é a experiência, sem nenhum filtro de ter que falar simplesmente da parte de sucesso, que é o que a mídia gosta de ouvir, mas no final a parte dos erros também é muito importante, né? Então, nesse contexto, a gente criou esse evento, né, que se chama Fail, para pegar pessoas que já são admiradas por várias outras pessoas por coisas que fizeram. O Biel fez um monte de coisa legal, mas em vez de ele estar aqui para falar das coisas que ele fez são legais, ele vai falar de tudo que ele errou e como ajudou, na verdade, como essas coisas ajudaram que ele fizesse essas coisas melhores agora. E eu vou falar das minhas também. A gente vai fazer meio que um bate-papo. Eu só acho que é muito importante. Eu fiz 6 empresas antes da Lema e ninguém nunca soube de nenhuma delas, porque nenhuma deu certo, né? Mas deveriam saber de todas. Porque muitas das pequenas coisinhas que eu fui aprendendo em cada uma delas foi o que me ajudou a acertar. Agora, ainda erro pra caramba, mas acerta um pouquinho mais porque já teve a experiência e você aprende com aquilo, né? A grande diferença que eu vi entre o Vale do Silício e Brasil, e não só entre o Brasil, entre o Vale e os outros lugares, não é o Brasil que é tão diferente, é o Vale que é diferente, é que lá existe uma grande tolerância ao erro. O modo de pensar valoriza o erro. Por quê? Porque a natureza de empreender é fazer diversas decisões sem saber o resultado. Então, é simplesmente questão de probabilidade, né? Se você está fazendo 10, 15, 20, 30 decisões ao dia sem saber o resultado, muitas delas vão ser erradas. Se você só fizer as decisões certas, alguém já teria feito as decisões por você. Então, faz parte de empreender errar. E isso é entendido lá. Então, o que acontece? Menos gente tem medo de entrar nesse mundo, porque sabe que mesmo que errar algumas coisas, ainda vai ser aceito, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho desse mundo para vocês. O Biel tem um background incrível, vou falar só um pouquinho, porque aqui o foco é nos erros, não no sucesso, mas esse menino veio da selva, ele veio de Manaus, prestou quantas universidades nos Estados Unidos? Tá gravando ali? Tá gravando, estamos gravando. Prestou quantas universidades? 20. Entrou em quantas? 17. Prestou 20 universidades americanas de Manaus. Daí entrou em 17. Escolheu qual? Stanford. Fez Stanford. Terminou Stanford? Terminei a graduação, mas não terminei o mestrado ainda. Porque nesse meio tempo você acabou começando uma empresa. Chamado Ingresso. Levantou quanto de capital já? Nos últimos 2 anos, cerca de 10 milhões de reais. Quantos tem? 25. Tá. Então assim, vocês sabem, o sucesso é incrível. Um outro dia ele vem aqui pra falar de sucesso. Agora eu vou falar um pouquinho de umas outras coisas. Qual que é seu? Depois a gente faz um bate-bola de vários erros que a gente teve, que a gente aprendeu. Primeiro, obrigado pelo convite, Biel. Tô super honrado de estar fazendo o primeiro da série de eventos. E quando ela me falou do conceito, do hashtag Fail, eu amei, porque a gente fica fissurado naquela coisa do exemplo, daquela idolatrização de alguém, de colocar alguém no pedestal, e ninguém fala dos erros, mas na verdade o cara que tem mais sucesso, ele é também o mais fracassado de todos, porque ele é o cara que errou mais vezes. Ninguém fala disso, né? E como o Bielzinho falou, no Brasil tem uma aversão muito grande ao erro. A gente ainda, por questões até jurídicas e questões de como negócios são feitos no Brasil, o erro é muito perigoso. A gente não se dá o direito de errar muito e não se reconhece pelo erro. Mas o erro ele é totalmente necessário. E o erro ele é extremamente interessante se você começar a apreciar ele como ele deve ser apreciado. Durante a faculdade eu fiz muito teatro, eu fiz improvisação teatral. E uma das coisas mais incríveis de improvisação teatral é você aprender a abraçar o erro. Quando alguém tenta alguma coisa totalmente nova, principalmente uma coisa que essa pessoa não tem conforto em fazer, e se estabana completamente na frente de todo mundo, isso é extremamente gratificante. O que não é gratificante? Quando você tenta mais ou menos. Aquela tentativa que, cara, eu tô tentando, mas só pra dizer que eu tô tentando, isso não é nem um pouquinho legal de olhar. Ou então aquele cara que nem tenta. Isso é pior ainda, porque você fica, cara, você desistiu antes de tentar.
Mas quando você tenta fazer alguma coisa e é um total fracasso, mas você faz isso com o coração, faz isso de corpo e alma, isso é extremamente legal de olhar, vai, putz, esse cara tentou. E é o que muita gente acha, você não olha para aquele cara como fracassado, você olha para aquele cara como alguém que deu tudo de si e tentou. Isso é extremamente respeitável, né? Ninguém olha pro herói que tá apanhando, pro Homem-Aranha que tá no chão levando paulada lá do Duende Verde, ninguém olha assim, putz, o Homem-Aranha fracassado apanhando do Duende Verde. Não, pô, ele tá tentando em tudo que ele pode. Então isso é uma coisa que devia ser mais óbvio para todo mundo.